Há um silêncio que grita mais alto do que qualquer barulho externo. É o silêncio de quem sorri, mas já não se reconhece por dentro. De quem caminha, mas carrega um peso invisível, um cansaço na alma que palavras não explicam. É o silêncio de quem foi se afastando de si, passo a passo, sem perceber. Talvez por tentativas de agradar os outros, por medo de rejeição, ou por não saber mais como dizer, eu estou mal. E nesse processo, perdemos a nós mesmos. Perdemos a essência. Deixamos de fazer o que nos conectava com a vida. Deixamos de falar com sinceridade, de olhar no espelho com verdade. Passamos a viver para cumprir, para seguir, para parecer. A alma foi se escondendo. O brilho nos olhos foi se apagando. A palavra de Deus fala sobre isso de forma profunda. Jesus diz em Mateus 16:26, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Esse versículo é um chamado ao despertar. De que vale tudo aquilo que conquistamos se, no fim do dia, não temos mais paz interior? Não temos mais comunhão com Deus, com quem somos, com o que sentimos? Muitas vezes, estamos rodeados de pessoas, mas solitários por dentro. Carregamos títulos, funções, responsabilidades, mas nos sentimos vazios. Salmos 42:5 expressa essa dor. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Essa é a dor do silêncio interno. A dor de quem já tentou pedir ajuda, mas foi ignorado. A dor de quem ainda clama por socorro, mas apenas por dentro. É como se algo tivesse quebrado, mas não dá para ver com os olhos. O problema é que muitas vezes, nem mesmo nós conseguimos identificar o momento exato em que a alma começou a se afastar da luz. Tudo foi acontecendo devagar. Fomos nos acostumando com a dor, mas Deus nunca se acostuma em nos ver distantes. Ele nos vê mesmo quando ninguém mais vê. Como disse o Senhor a Natanael, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. João 1:48. Deus nos vê nos bastidores, nos momentos de silêncio, nos dias de desânimo, quando até nós mesmos não sabemos como orar. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Mesmo que tudo pareça desconectado dentro de você, Deus ainda conhece cada parte. Ele sabe onde você se perdeu. E Ele sabe como te encontrar de novo. Deus sabe onde você se perdeu. E mais do que isso, Ele não desistiu de te encontrar. Você pode até ter se esquecido de si mesmo, mas Deus jamais se esquece dos seus filhos. Em Isaías 49:15, Ele declara, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O mundo pode te chamar de forte, mas Deus conhece suas fraquezas. Ele vê quando você se deita e o coração ainda está inquieto. Ele percebe quando você se cala por fora, mas grita por dentro. E mesmo que sua fé pareça frágil, Ele não se afasta. Mesmo que o seu coração esteja cansado, Ele é especialista em restaurar os quebrados. Lembre-se de Ezequiel 37:1-6, quando o Espírito do Senhor levou o profeta a um vale cheio de ossos secos. Deus pergunta, filho do homem, poderão viver estes ossos? E a resposta de Ezequiel foi, Senhor Deus, tu sabes. Talvez hoje você esteja nesse vale, sem força, sem esperança, sem vida. Mas Deus ainda sussurra, eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Sim, Ele pode restaurar a sua identidade. Pode devolver o brilho nos seus olhos. Pode curar os traumas, as perdas e até mesmo o cansaço de ser quem você foi forçado a ser. Salmo 23:3 afirma com doçura, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus é o único que entra no seu silêncio e não sai apressado. Ele se assenta, espera, Ele te escuta sem te apressar. Ele não apenas vê as lágrimas, Ele as recolhe. Salmos 56:8. Ele é o único que pode fazer você se reencontrar. Não com a versão que o mundo moldou, mas com o ser que Ele mesmo formou em amor. Não viva mais no automático. Não aceite mais o rótulo da dor como parte de quem você é. O silêncio da alma não precisa ser o seu fim. Deus pode transformar seu lamento em dança. Salmos 30:11.
e seu vale em jardim. Isaías 51:3. E se você sente que perdeu tudo, inclusive a si mesmo, lembre-se, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Você não está perdido para sempre. Só precisa de um reencontro com Deus, com você, com a verdade e com a vida.